Acerca do Salmo 51, que é o chamado Salmo do arrependimento de o rei David. Salmos capítulo 51. Neste salmo, nós vemos a perspectiva do interior de um homem, de um rei, não? Um líder, tanto musical, político, um grande líder, um dos maiores líderes de Israel. E depois que ele fracassou, depois que ele teve uma experiência de fracasso, ele decide, o Espírito Santo colocou dentro dele, o inspirou a escrever o Salmo 51. Davi teve um momento muito infeliz na sua vida, não? Que foi quando deixou de ir para a batalha e ficou na sua casa, e ali pois olhou para Betsabe, que estava uma mulher bonita, e então ele fraquejou, caiu em adultério com ela, e foi toda uma tragédia. Depois, para encobrir ou para ocultar o pecado, também assassinou ou fez com que o marido dela morresse na batalha. Assim, toda uma tragédia. Às vezes não entendemos porque é que o Senhor dizia que Davi tinha um coração igual a ele, não? Olhando para tudo isto, não? Mas nós vamos entender ao longo da palavra que o Senhor, ou nós não podemos, não alcançamos, não somos perfeitos, mas devemos buscar a santidade e agradar a Deus todos os dias das nossas vidas, não? Isso é ter um coração que agrada a Deus. É um coração que se santifica, que cada dia deseja a santidade, deseja agradar a Deus, um coração quebrantado, que se humilha diante de Deus. Isso é ter um coração igual ao coração de Deus. Amém? Entendemos, não? Que Deus diz isso, mas ele não tinha um coração como o de Deus, porque ele não tinha um coração perfeito, e Deus é perfeito. Mas entendemos que o que Deus estava falando é que Davi era sensível, estava sempre buscando agradar a Deus em todo momento e buscava a sua face. Amém? E depois de cometer esses pecados, um dia Deus usou a vida de um profeta chamado Natã, que narra a história, não sei, dá um pouco de imaginação, que Davi estaria no palácio, no seu aposento, ou no seu escritório, não sei, e carregando essa culpa, esse peso, esse fracasso, essa ofensa que ele fez contra Deus. E imagina ele ouvir bater na porta, não? E perguntar: quem é? E de fora o profeta dizer: não, sou o profeta Natã. Imagina o Davi já tremendo, dizer: será que descobriram? Será que já sabem tudo o que aconteceu? Porque está o profeta na porta. Será que alguém falou para ele da minha tragédia, das minhas artimanhas? Será que ele sabe? E então o profeta entrou e lhe contou uma historinha a Davi. Lhe contou uma parábola, não? E lhe falou: Davi, havia um homem rico e um homem pobre. O rico tinha muitas ovelhas e vacas, o pobre só tinha uma. E começou a contar-lhe a história. E imagina quando o profeta começa a falar de ovelhinhas e vacas, ele tenha dito: oh, graças a Deus que não sabe nada afinal. Meu Deus, que alívio. Pensei que ele já sabia tudo aquilo que eu fiz de errado, mas não. Está com vaquinhas, está com ovelhas, não está muito, não sabe nada aquilo que eu fiz.
E diz que vinha um viajante e que o homem rico, em vez de fazer um guisado com um dos seus animais, decidiu tirar a única ovelhinha que o pobre tinha para poder oferecer-lhe e dar de comer ao viajante. Então, quando o profeta está citando esta parábola, Davi, claro, saiu de nós. A esse homem, esse é um desgraçado. Quem fez isso? Como é que vai fazer uma coisa dessas? Como é que vai tirar ao pobre a única ovelhinha quando ele tem um monte? Esse é um desgraçado, esse tem que morrer. Esse não é digno de viver. E então o profeta, ele apontou o dedo profético e lhe disse: esse és tu. Esse és tu. Bah, aí já era. Aí imagino ele derrubando-se, quebrantado, dizendo: uau, já me descobriram. Deus usou a vida do profeta não para castigar a Davi ou recriminá-lo ou julgá-lo de uma forma que não tivesse mais remédio na vida dele. Não, Deus mandou o profeta para tirar a culpa de Davi, para dar-lhe a oportunidade a Davi de poder confessar-se, de poder liberar-se do peso que ele carregava, porque ele estava escondendo esses pecados. E esses pecados estavam destruindo a vida dele. Ele era um homem que estava começando a ter dores, os ossos gemiam, completamente atormentado ele vivia. E porquê isso? Porque se sentia culpado daquilo que ele tinha feito. E Natan chega para dar-lhe essa oportunidade a Davi de confessar-se, e assim foi. Davi se confessa e então escreve o Salmo 51. Vamos ler o Salmo. E é importante que enquanto estejamos lendo, tu possas também repeti-lo, não? Possas fazer tipo uma oração de confissão. Não precisamos de... Eu sei que a maioria nem trouxe Bíblia para lermos mas eu vou ler, lê tu também aí e tal, e medita bem e vê bem qual a perspectiva interna do interior de um rei fracassado. E se os reis ou os líderes fracassam, que será de nós também, não? Então é um salmo que abrange todos aqueles que fracassamos, que falhamos, todos aqueles que muitas vezes carregamos pecados ocultos, culpa nas nossas vidas por aquilo que fazemos que desagrada a Deus. Versículo 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha maldade e me limpa do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, para que sejas tu reconhecido justo em tua palavra e tido por puro em teu julgamento. Eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que tu amas a verdade no íntimo e no oculto me tens feito compreender a sabedoria. Me purifica com hisopo e serei limpo. Lava-me e serei mais branco do que a neve. Me faças ouvir júbilo e alegria e se recriarão os ossos que tu quebraste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Cria em mim, ó Deus, um coração limpo
e renova um espírito reto dentro de mim. Não me lances de diante de ti, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e um espírito voluntário me sustente. Amém? Vamos ler só até aqui e vamos centrar a mensagem no versículo 12. Versículo 12, Davi diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Entendemos que se o rei está dizendo torna a dar-me, quando tu dizes torna a dar-me, em primeiro lugar é que eu já conheço, já conheci a alegria da salvação. Não é? Se ele diz, Senhor, torna a dar-me a alegria, porque eu já conheci a alegria. E quando nós olhamos para os Salmos, nós vemos realmente que Davi, ele tinha conhecido a alegria da salvação. Ele se tinha deleitado nessa alegria da salvação que o Senhor lhe deu. E lemos alguns versículos. Salmo 9, versículo 1 diz, Salmo 9, versículo 1, vamos só ver como realmente ele se alegrava na salvação do Senhor. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Salmo 21, 1 diz, da tua força, Senhor, o rei se alegra, aleluia. E como exulta com a tua salvação. O rei se alegra, aleluia, na força do Senhor. Salmo 23, versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aleluia. Essas são todas expressões de alguém que conhecia a alegria da salvação. De alguém que sentia essa alegria por saber que o Senhor é a salvação da vida dele, não? E nós também encontramos muitas razões, muitos motivos para viver essa alegria. A alegria do perdão, porque a alegria da salvação traz a alegria do perdão, a alegria de sabermos que vamos para o céu, a alegria da presença do Senhor, a alegria de sabermos que Ele tem todas as respostas da nossa vida. Amém? Às vezes podemos pensar que não temos motivos para estar alegres. Não tenho razões, não encontro nada dentro de mim que me faça sentir-me alegre, não? É tudo motivo de tristeza na minha vida. Não acontece nada assim que me alegre. Não? E vejo outros também se alegrarem, se divertirem e sentirem-se felizes e eu não me encontro nada, não está acontecendo nada que me alegre, nenhum milagre, não sei, nada assim externo que alegre o meu coração. Mas existem sim muitas razões para vivermos essa alegria. Que não é somente as coisas que acontecem, senão é a alegria do perdão de Deus nas nossas vidas. Eu sempre aprendi que quando eu, às vezes, não estou vendo como o agir de Deus, e às vezes parece que me quer desanimar ou entristecer, aprender-me a alegrar-me com a salvação de Deus na minha vida. É dizer, as coisas não vão tão bem, eu fracasso, as coisas não estão fáceis, as coisas são difíceis, mas eu me alegro porque o Senhor me salvou. Quantos dizem amém? Amém. É um consolo, é um conforto saber que no meio de conflitos nós podemos alegrar-nos dizendo, bom, Senhor, está difícil,
mas obrigado pela tua salvação na minha vida. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos meus pecados. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque eu posso viver na tua presença cada dia. Obrigado, Senhor, porque tu me dás a segurança do céu. Tu me dás a certeza da salvação. Eu sou salvo. Aleluia. E por isso me alegro. Mesmo que as coisas não aconteçam conforme às vezes a minha vontade, eu me alegro porque o Senhor me perdoa, o Senhor me salva. E o Senhor, além do mais, eu posso encontrar todas as respostas para a minha vida na presença de Deus. E como é que essa alegria está disponível para ti e para mim por meio do Evangelho de Cristo? O poder do Evangelho de Cristo. Através do Evangelho de Cristo nós podemos experimentar a alegria da salvação nas nossas vidas. Amém? Falámos no domingo passado acerca do poder do Evangelho. Que o Evangelho é poder para salvar, poder para curar, poder para alegrar-nos na salvação do nosso Deus com as nossas vidas. Amém? Quando Davi diz, torna a dar-me, ele também está demonstrando que ele perdeu a alegria da salvação. Não é? Se ele diz, torna a dar-me, é porque perdeu. Senão não pediria que lhe torne a dar. Torna a dar-me a alegria, significa que ele perdeu a alegria da salvação na sua vida. Amém? E perdeu por quê? Perdeu por causa do pecado. O pecado é o maior ladrão da alegria nas nossas vidas. O pecado, ele nos separa de Deus. Ele nos mantém afastados de Deus. Ele destrói a nossa relação com Deus, destrói as nossas vidas. E quando Davi pecou e carregou esse pecado na sua vida, essa culpa, ele começou a entristecer-se. Porque todos os que vivemos no pecado, ou os que pecamos, entristecemos a nossa alma. Amém? Não tem como pecar e ser feliz. Não tem como ofender a Deus e como se nada acontecesse. Não. Nós ofendemos a Deus e o nosso coração se entristece. Nós pecamos contra Deus, nós carregamos culpa nas nossas vidas e se nos nota o pecado, se nos nota o peso nas nossas vidas, não? Sabemos como nós vivemos quando pecamos muito, quando pecamos pouco, quando estamos pecando, agradando a Deus com todo o nosso coração. Amém? E de facto, todos somos pecadores e todos pecamos. Mas quando pecamos, ficamos tristes. Já não flui as coisas como... Aquela alegria parece que se vai das nossas vidas. E por isso ficamos assim, entristecidos, sem vontade de fazer nada, não é? Desanimados, depressivos. Por quê? Porque estamos em pecado, não é? E porque estamos afastados, estamos separados da presença de Deus e a alegria da salvação se perde nas nossas vidas. Quantos nós conhecemos que perderam a alegria da salvação? Quantos nós conhecemos que antes cantavam com alegria e hoje não são capazes mais de abrir a sua boca? Quantos nós conhecemos e quantas vezes nós mesmos nos podemos lembrar de dias melhores do que o dia de hoje? Nos podemos lembrar de dias em que estávamos muito alegres na presença de Deus. Estávamos, como dizemos, a top.
Estávamos bailando, estávamos remolinhando, estávamos reboçando como o nosso cálice, transbordando de alegria, transbordando de poder. E hoje, em vez de cantar, estamos amargados. Hoje, pois já não é aquilo tudo, não é todo aquele amor que nós sentíamos. Hoje já não é tanto assim. Quantos dizem amém? Podemos lembrar-nos de dias melhores, de dias de onde estávamos na plenitude do Espírito Santo, e hoje, pois, estamos com o cálice a meio, em vez de transbordar, não? Nós podemos lembrar de muitos irmãos que estiveram cheios de bênçãos, completamente abençoados, e hoje estão carregando cargas e pesos que não conseguem mais suportar. Conhecemos alguém assim? Não estou falando somente os que estamos aqui. Muitos passaram por aqui, muitos passaram pelas nossas vidas, e muitos conhecemos que perderam definitivamente, ou pelo menos de momento não estão desfrutando da alegria da salvação nas suas vidas. E isso se nos nota. Se nota quando uma pessoa se sente alegre pela salvação. Se nota quando a pessoa está com o seu cálice transbordando. Se nota quando a pessoa tem a certeza da salvação. Quando ela sabe de que, apesar de tudo, ela se alegra, ela se goza porque o Senhor a perdoa e porque ela tem a certeza que vai para o céu. Ela tem a certeza da sua salvação. Quantos que estão aqui são salvos, têm a certeza da salvação das vidas deles? Quantos? Não todos. Só alguns têm. Esses que têm a certeza que são salvos, esses se alegram na salvação de Deus a cada dia. Mas você vê que estão meio apagados e tal, não sei o quê, tal, mas a festa é lá dentro também, não? Que ainda que não nos dá vontade de muitas risas, muitas vezes, mas no mais íntimo nós também dizemos: obrigado, Senhor, obrigado porque Tu me salvaste. Obrigado, Senhor, porque através do Evangelho me libertaste, me curas cada dia. Amém? E da mesma forma aconteceu com o rei David, não? A canção desapareceu da vida dele, era um líder musical também, deixou de cantar. A palavra diz que os ossos dele gemiam de carregar essa culpa, esse pecado, sentia dores. É dizer, o pecado, ele abrange todos os âmbitos da nossa vida, ele destrói com o corpo também. Não é? O pecado destrói o nosso corpo. Basta ver, por exemplo, doenças que são transmitidas através do corpo, que são pecado. O HIV, ele é fruto do pecado. Ele se transmite pelo pecado. E não tem pecados inteligentes. Não existe isso de pecados inteligentes. O pecado é néscio, o pecado é aborrecer a Deus, é uma ofensa contra Deus. E o pecado destrói com tudo, com o corpo, com a alma, com o espírito, tudo fica abalado, tudo fica desorganizado, desordenado. E eu diria, principalmente, que o pecado nos faz viver transtornados. O pecado transtorna a nossa vida, atormentados. Porquê? Porque não estamos em santidade, não estamos buscando agradar a Deus e então nos atormentamos. Muitos dos transtornos
são resultado, a maioria, são resultado de uma vida de pecado. A pessoa está transtornada, por quê? Por causa da droga e tal. Não, a droga ela vem a amplificar o transtorno. A droga o que vem é amplificar, aumentar esse transtorno, que o pessoal chama transtorno bipolar, transtorno de não sei o quê, e intelectualizam muitos transtornos e tal. Sim, tem base científica também. Tá, mas, se a pessoa está vivendo e experimentando cada dia a alegria da salvação na sua vida, terá menos possibilidades de viver transtornado. É difícil encontrar um salvo transtornado. Podes encontrá-lo doente, depressivo, às vezes o inimigo ataca ele de uma forma mais forte, fica com mais dúvidas, se deprime com mais facilidade. Também as circunstâncias às vezes são, os ventos batem mais forte em umas vidas que outras, a estrutura nossa é diferente uns dos outros e tal, mas que não se perca a alegria da salvação nas nossas vidas. Apesar de tudo aquilo que venha a bater contra as nossas casas. Amém? E em terceiro lugar, quando ele diz, torna a dar-me, o que Davi está dizendo é que está dizendo que ele quer que essa alegria seja restaurada na vida dele. É dizer, torna a dar-me significa que ele conheceu essa alegria. Torna a dar-me significa também que ele perdeu essa alegria. E torna a dar-me também significa que ele deseja restaurar essa alegria na sua vida. Essa é a oração que Davi faz ao Senhor. E então ele demonstra claramente que ele quer voltar, quer regressar, quer voltar a viver como vivia quando desfrutava da alegria da salvação na sua vida. É dizer, Senhor, eu desejo voltar a ser alegre, voltar o meu cálice voltar a transbordar, a minha vida voltar a ser alegre, cantar, consagrar-me, agradar-te, viver em santidade. Cada dia, Senhor, me ajuda. E qual é o caminho? Qual será o caminho para voltar a experimentar essa alegria? Qual o caminho de volta? Como é que eu posso restaurar a alegria da salvação na minha vida, já que a perdi? E já que reconheço que os melhores tempos da minha vida foi quando eu vivia com a certeza da salvação no meu coração. Foram os melhores momentos quando eu era como um menino, que coração rasgado, aberto, simples, louvando e adorando ao Senhor, sem malícias, sem invejas, sem falar mal pelas costas uns dos outros, sem fofocas, em pureza. Quando a nós não nos importava muito os pecados dos outros. Lembras-te quando tu estavas cheio do Espírito Santo e os pecados dos outros não mexiam contigo? Porque tu estavas mais preocupado em ajeitar os teus pecados. Porque quando o Espírito Santo nos enche por completo, Ele nos faz ver como somos por dentro. E como eu sou, tu não sei, mas vamos. A coisa não está fácil. Então, precisamos de ajeitar-nos, e o caminho de volta são, primeiro, lembrar-nos de onde caímos. Não? Lembrar-nos de onde começou esse declínio. O que aconteceu para que já não temos tanta alegria de salvar-nos como tínhamos antes. Segundo, o caminho da confissão. A
palavra diz, 1 de João capítulo 1, versículo 9, que aquele que confessar, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra de Deus. Se nós confessamos os nossos pecados, Davi, só quando o profeta chegou até ele e ele confessou o seu pecado e se humilhou e se quebrantou diante de Deus, é que ele voltou de novo para os braços do Pai. Esse é o caminho de volta, não? O arrependimento, confessar, deixar de carregar essa culpa sobre as nossas vidas, deixar de andar com esses pesos sobre essas cargas sobre as nossas vidas, para podermos ter uma comunhão limpa, uma comunhão íntima com o Senhor, sem que nada nos venha a separar, sem que nada nos venha a destruir esse relacionamento, senão buscar que esse relacionamento seja bom, ou seja ótimo com Deus. Eu quero ter um bom relacionamento com Deus. Às vezes ele não é bom, mas eu quero ter um bom relacionamento com Deus. E para isso eu entendo, o Espírito Santo me revela que eu preciso viver em santidade. E que eu preciso ter um coração limpo diante de Deus. E que eu preciso de pureza, preciso de purificar-me diante de Deus. Eu não sei se é pela idade ou pelo que é, mas eu cheguei a um ponto da minha vida que o meu maior desejo é a pureza. Eu vejo a pureza como algo, como uma meta, como algo, como um sonho de meu Deus. E eu quero ter um coração puro. E é algo que parece uma utopia, é algo que já não se fala, ninguém está muito preocupado com isso e as coisas e tal, mas imaginas que o nosso coração seja um coração puro, sem malícias, sem invejas, sem nada. Coração limpo, aleluia. Aquela pureza de um coração de um bebê, não? De uma criança, que são puros, que nascem puros e que depois, pelo pecado, se desviam ou se contaminam. Mas nós podemos voltar de novo a experimentar essa alegria da salvação nas nossas vidas. Amém? Salmo 32, para finalizar, nós vamos a ver outra perspectiva do mesmo homem, do mesmo Davi, do mesmo rei. Agora vemos uma perspectiva diferente. Salmos, capítulo 32, diz assim a palavra: bem-aventurado aquele cujos pecados ou cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são apagados. Aleluia. Aquele que orou no Salmo 51, arrependido, buscando, confessando-se diante de Deus, pedindo perdão a Deus, é o mesmo que está escrevendo isso, dizendo: felizes. É o testemunho da vida do rei. Felizes aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são apagados. É dizer, igual que eu sou feliz porque o Senhor me perdoou, igual que eu sou feliz porque Ele apagou os meus pecados, assim sejam todos felizes e experimentem todos o perdão de Deus nas suas vidas. É Ele que está dando testemunho do que ele experimentou. Ele experimentou o perdão de Deus.
E então ele diz felizes. Eu feliz fui quando pude confessar-me e pude quebrantar-me, abrir-me, rasgar o coração diante de Deus. E versículo 2 diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há engano. Também diz: feliz o homem a quem o Senhor não culpa, não condena. É dizer, feliz é quem está livre da culpa. Feliz todos aqueles que deixam de carregar a culpa sobre as suas vidas. Amém? Um dos maiores pesos que existe e uma das causas de mais transtornos, vícios, maldições, é a culpa. Quando o ser humano começa a sentir a culpa dentro dele, aí é que as coisas começam a apertar. Drogas, tal, tudo que fazemos, muitas vezes é para tentar anestesiar a culpa que está dentro de nós. Nos sentimos culpados, todos. E não é por matar ou não. Podemos sentir-nos culpados de que esta tarde fizemos qualquer coisa, às vezes por muita insignificância, traz culpa às nossas vidas. E nós precisamos de ir até à presença de Deus. Porque Ele nos vai declarar justos e inocentes através de nós chegarmos até Ele pelo sangue de Cristo. Amém? Versículo 3 diz: enquanto calei, envelheceram-se os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Amém? Não há carga mais pesada que um pecado não confessado. Não há carga mais pesada que um pecado não confessado, que um pecado escondido na gaveta ou debaixo do tapete. Não há carga mais pesada que conviver com isso, que viver carregando cada dia esse peso, podendo ter sido liberado. Não, segue escondendo, segue colocando debaixo do tapete as ofensas e todas as coisas, que a sua vida é uma vida de engano. É interessante que Davi disse: enquanto calei, aquele se calou. Houve um momento que ele ficou bem caladinho, sem confessar nada, aí escondido, não? Foi quando o profeta veio bater na porta dele. Até aí, ele estava caladinho. Mas diz que enquanto eu estive caladinho, os meus ossos se envelheceram. É dizer, eu passei mal. Passei mal, porque calar, porque carregar esse peso me trouxe... O meu corpo também se sentiu. Não somente o meu espírito se entristeceu, não somente o meu interior ficou destruído, senão também se reflete em todo o corpo. Como dizem os psicólogos, são doenças psicossomáticas, não? Que tem que ver com o psique, com a alma, mas se reflete no soma, que é o corpo. Doenças psicossomáticas são aquelas que não aparecem nos exames, que são da psique, da alma, mas o corpo se reflete, não? Tem essa famosa, como é da pele vermelha, a psoríase, não é? Psoríase, não é? Assim é o nome. Essa doença, ela faz um hemograma, qualquer exame, ela não vai aparecer lá nenhum. Não existe. No entanto, olhas para o cara, está todo rasgado. E vais no médico, ele diz, e que lhe diz logo, estresse, depressão, tudo aquilo que não se vê, mas que está na alma, na psique, é isso que te está trazendo dano ao corpo. Da mesma forma que tudo isso traz um dano ao corpo, também o pecado não confessado também traz.
É uma doença psicossomática também, no caso, porque ela envelhece os ossos, traz dor, traz doença, desânimo, depressão, te encolhes. Porque de dia e de noite se agravou sobre mim a tua mão, e o meu humor se tornou em sequidão de verão. Será que quem não confessa o pecado, ou quem vive praticando pecados, será que o seu humor, será que tem um bom humor? Aqui a palavra diz que de dia e de noite o meu humor se tornou em sequidão de verão, é dizer, aquele que era bem-humorado, hoje é um ranzinga desses, não? É um raivoso, é um amargado e tal. Porquê? Porque a alegria da salvação, quando tu estás vivendo na alegria da salvação, tu tens um bom humor. Mas quando tu estás em pecado e ofendendo a Deus, o teu amor oscila. E por isso andas aí falando com todo mundo, não respeitando ninguém, batendo porta com todo mundo, sempre nervoso, sempre agitado. E a pessoa lhe diz, não, dá-lhe um diazepam, um calmante e tal. Não, o que precisa é de confessar o seu pecado. É isso que necessita. Precisa de se limpar e purificar diante de Deus e vai deixar de bater porta. Ninguém anda batendo porta todo dia com a certeza e a alegria da salvação no seu coração. Pode fazê-lo uma vez. Quem nunca bateu porta? Pode bater uma vez, um dia. Mas o humor oscila, mas oscila pouco tempo. Não? Pode estar mais triste, mas não vais estar um dia inteiro de mau humor, mal-humorado, no outro com bom humor e assim oscilando, porque não é um sinal bom do nosso relacionamento e da nossa intimidade com Deus. Amém? Vamos terminar voltando ao Salmo 51, desculpe. Vamos a colocar-nos de pé. Será que nós conseguimos orar, confessar, lermos todos juntos? Será que o coro estará afinado para... Podemos ler todos, porque ao lermos vamos orar, vamos confessar. Vamos entrar nesse caminho de volta para que possamos novamente experimentar a alegria da salvação nas nossas vidas. Para que já não haja tantas coisas que nos influenciem, coisas de fora, senão que a perspectiva interior, do meu interior é da alegria do perdão dos meus pecados, da segurança do céu, de achar respostas sempre em Deus, de estar, aleluia, de estar feliz porque Ele me perdoa e a certeza de ser salvo. Queres maior alegria de que saberes que tu és salvo? Isso nos conforta, nos dá todas as armas para seguirmos lutando contra a tristeza e contra o desânimo. Amém? Versículo 10. Como é que fazemos isto? Eu não sou muito treinado para estas... Vamos fazer a de 3. 1, 2, 3 e começamos todos, não? Vamos lá. 1, 2, 3. Cria em mim, ó Deus, um coração limpo. Renova um espírito reto. Não me lances
Até o 12, até o 12. Aleluia. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, Senhor. Que o meu cálice esteja transbordando, Senhor. Que eu me louve e te adore. Eu me alegre no teu poder, Senhor.